A cena teatral de Itajaí é uma das mais fortes de Santa Catarina. Com mais de 10 grupos na cidade, a variedade de propostas e linguagens é grande. E é sobre um desses grupos que o ator e jornalista Jonathan Gonçalves escreveu o livro A Inquieta Poética da Busca, um olhar sobre o corpo no corpo da Thespis Cia de Teatro. O grupo, fundado por Max Reinert e Denise da Luz, completa 25 anos em 2018 e está na pauta do Viva Voz de hoje, que está no ar pela rádio e pela TV Univale. Hoje quem está comigo no programa é o acadêmico de jornalismo Alisson Banhos. Oi, Alisson. Oi, Lisa, e boa tarde para você que acompanha o Viva Voz. Lembrando que você pode participar através do Instagram e do Twitter, no @Viva Voz Univale, e acompanhar nossa página no Facebook, facebook.com/Viva Voz Univale. E o nosso convidado de hoje é o Jonathan Gonçalves, que é ator, jornalista e autor deste livro que ele trouxe aqui para mostrar para a gente, um livro sobre a Thespis. Obrigada pela presença, bem-vindo, Jonathan. Muito bom ter você por aqui de novo. Muito obrigado, Lisa, muito obrigado, Alisson, pelo espaço. É um grande prazer estar aqui na Rádio Univale. Bom, essa pesquisa, então, que resultou no livro, começou mesmo com a tua proposta de dissertação de mestrado, né, Jonathan? Isso. Fala um pouquinho do enfoque que você deu para esse trabalho. O livro, na verdade, é fruto da minha dissertação de mestrado, que eu desenvolvi entre os anos 2015 e 2017, no programa de pós-graduação em teatro na UDESC, lá em Florianópolis. E surgiu, na verdade, num anseio de pesquisar processos de construção e desenvolvimento do corpo do ator. E quando eu percebi que muito próximo de mim eu tinha exemplos práticos de teorias que eu estava levantando, estudos que eu estava realizando durante o mestrado, eu pensei, bom, aqui eu tenho algo concreto, um estudo de caso que eu posso utilizar durante a pesquisa do mestrado. Foi daí que eu juntei, então, as peças e acabei realmente focando. Por isso que o subtítulo é esse, um olhar sobre o corpo no corpo da Thespis Companhia de Teatro. Eu analiso questões técnicas também, né, do corpo do ator, mas eu faço essa provocação porque é nesse corpo específico que eu estou falando, desses atores da companhia, como eles veem também o desenvolvimento desse corpo do ator, e também analisando o grupo de teatro como um corpo orgânico, onde os seus componentes também fazem parte desse coletivo de uma maneira horizontal, criativa e que eu reconheci durante toda a trajetória dos 25 anos da Thespis. E a cena teatral em Itajaí ela é muito forte, e mesmo com tantos grupos, a Thespis tem uma característica bem interessante, que é essa questão do corpo do ator. Como você vê a importância do grupo de teatro lá, Thespis, na cena regional de teatro? Itajaí, eu costumo dizer que assim, tem no DNA da história da cidade uma questão muito grande com a cultura. E assim, eu verifico isso analisando, numa maneira geral, várias cidades expoentes também em Santa Catarina. Itajaí, desde os anos 40, promove festivais de várias expressões artísticas, não só teatral, mas musical, artes visuais. E a Thespis, por ter 25 anos, passou aí por vários momentos de construção também desse pensamento sobre o teatro aqui na cidade. O que eu percebo também dentro da história da companhia foi que a partir dos anos 90 houve uma procura muito grande, não só da Thespis, mas também de outros grupos de Blumenau, Joinville e até de Florianópolis, de uma profissionalização da sua atividade. O que eu percebo é que antes disso, não é que as pessoas não eram profissionais, mas havia uma formação um pouco leiga, assim, digamos. Era mais no feeling... Autodidata, né? Isso, autônomos e no feeling de criar as suas obras e tal. Sim. A partir da década de 90, eu percebo que há uma preocupação de profissionalizar essa área. E a Thespis, assim como outros grupos, a partir também do contato da Periplo, companhia teatral que veio ao Brasil, de Buenos Aires, há uma migração tanto para Buenos Aires,
quanto para Campinas também, para estudar com o Grupo Lume de Teatro, que é um outro grupo famosíssimo no Brasil, para lapidar esse corpo e aprofundar as suas questões dentro dessa metodologia de trabalho. O que eu percebo na TESPES é que há, desde sempre, um interesse sobre a corporalidade da cena. Fruto também de experiências anteriores à própria formação do grupo, da TESPES, né? E aí, com o contato com a Periplo, isso se acentua e se profissionaliza. A gente brinca também que, assim, há um conceito dentro das artes do teatro físico, que é um conceito importado da Europa, durante a década de 90, inclusive. A gente brinca, bom, mas qual teatro não seria realmente físico, né? O teatro é físico por natureza. Porém, algumas questões são mais colocadas à mostra, são mais evidenciadas. O trabalho que a TESP desenvolve, eu percebo isso. O corpo é evidenciado, mas não de uma forma superficial. Há muita construção interior para que isso realmente se construa um trabalho como uma obra de teatro. Legal. Jonathan, agora qual é a sua relação com a TESPES? Porque você também ingressou no teatro aqui na cidade. Como era a sua relação com essa companhia? Eu ingressei nos idos de 98, quando eu tinha apenas 16 anos. Eu trabalhei durante 13 anos com o Valentim, que mantém uma companhia também longínqua aqui na cidade. E conheci o trabalho da TESPES como mais um espectador das suas obras. Acontece que, indas e vindas, e a vida vai levando por caminhos vários, houve um convite da parte da Denise de eu ingressar à companhia. O que para mim foi ótimo, porque também estava meio à deriva, não sabia o que fazer meio da vida. E foi um trabalho, desde sempre, de muita desconstrução e construção de um novo, talvez não um novo, mas de um novo olhar sobre a minha prática. Não que eu, não desmerecendo nada de antes, isso de antes também me formou o que eu sou hoje em dia, mas é uma outra poética, digamos, uma outra linguagem. Sim. E eu trabalhei com a TESPES, então, entre os anos de 2012 e 2017, eu fui integrante da TESPES. Com a conclusão do meu mestrado e agora com a entrega do livro, eu estou fechando um ciclo aí de trabalho com a TESPES, muito gratificante. Legal. Porém, continuamos parceiros de outros projetos e para a vida toda. E além da história, no livro também fala um pouco sobre a metodologia de trabalho deles mesmo, né? Algumas questões um pouco mais técnicas. Como que você analisa esse teatro feito pela TESPES? Há uma preocupação muito grande sobre compreender a fundo o que eu estou fazendo em cena. Eu acho que isso parte do princípio da ideia lá atrás de profissionalizar e essa metodologia, né? Então, há uma preocupação de como construir algo efetivamente potente e que dialogue com esse mundo contemporâneo. Eu diria que a TESPES não é exclusiva disso, né? Há muitos outros grupos que também trabalham algo parecido. Só que cada grupo tem a sua identidade, cada grupo tem a sua metodologia e a sua, enfim, a sua história, né? Eu quis falar da TESPES porque eu me interessei e me aproximei dessa história. E acredito que tem muitas outras aí a serem escritas e serem interessantes também para ser publicadas. Falando da produção mesmo, do trabalho, do livro agora que você tá com ele em mãos, Aqui. Foi lançado sábado, na Itajaí sábado. Criativa, foi um momento lindo. Legal. Agora, como é que foi produzir, né? Porque tem toda aquela situação de que você era um membro, então, da equipe, o que deve ter facilitado várias coisas, mas também, do ponto de vista do jornalista, tem aquela velha discussão, como é que você conseguiu o distanciamento necessário, né, para revelar as informações com clareza e isenção, né? Uhum. Como é que foi isso? Não, ótimo, me perguntaram isso hoje. E na verdade, foi uma questão que pairou no começo da decisão de falar sobre a TESPES, como escrever sobre algo que eu estava tão envolvido.
E foi um exercício realmente de distanciamento para ter um olhar crítico sobre a produção. Mas também, desde o início, Lisa, eu não queria ser um escritor onipresente. Eu gostaria realmente de ser alguém cúmplice, pelo menos durante os últimos anos, os últimos 5 anos dessa trajetória. Até porque, no último capítulo, especialmente do livro, eu trato da construção do espetáculo Esse Corpo Meu, que é uma coprodução entre a Tespes e a Periplo Companhia Teatral, onde eu estive diariamente, todas as horas de ensaio. A gente foi para Buenos Aires, eles vieram para cá. Então, foi um diário de bordo que eu tento colocar no terceiro capítulo. É um exercício bem interessante, mas eu diria até que o jornalismo me deu muito dessa certeza de que, tipo, não, pera, agora eu tenho um material, eu preciso me afastar para analisar ele criticamente e também me envolver de uma maneira que também não fique algo frio, algo como uma matéria de hard news, assim. Não, eu queria realmente ser... Você se coloca no trabalho. Totalmente, em primeira pessoa, do começo ao fim, é opinativo, eu quis também ter a minha opinião e eu me saí, pelo menos, na minha opinião, satisfatoriamente. E como foi a resposta quando você apresentou a proposta para o Max e para a Denise? Eles riram. Mas Denise e Max são pessoas muito generosas e sempre me apoiaram muitíssimo durante o mestrado, porque, bom, é uma companhia que trabalha muito e tem uma agenda muito atribulada e com as minhas aulas em Florianópolis, eu tinha que aí ter um jogo de cintura para poder encaixar a agenda do grupo e a agenda do mestrado. E eles foram muito generosos, eles me apoiaram, estiveram do meu lado. Bom, eu faço entrevista o tempo todo com eles aqui, tem muita fala deles e foi muito bacana. Legal. Agora, você também teve um apoio interessante da Lei Municipal de Incentivo à Cultura aqui da cidade de Itajaí, né? Fundação Cultural, enfim. Como é que foi essa parte, né? Essas negociações, o projeto, como é que foi esse momento? Isso é muito importante falar, Lisa, porque... Itajaí é esse celeiro de artistas, mas também o que proporciona isso são políticas públicas que amparam esses profissionais. E eu gosto de falar que Itajaí mantém uma lei municipal de incentivo à cultura que é referência no estado. Florianópolis, inclusive, como capital, também mantém uma lei municipal de incentivo à cultura, mas ela não funciona tão bem quanto a nossa. Então, na banca de mestrado, na defesa da minha dissertação, uma das professoras falou que é muito interessante que isso fosse publicado, porque as pessoas vão para a academia e estudam grupos da Europa, grupos da Ásia, grupos de São Paulo, Rio de Janeiro, e aí os nossos ficam à deriva, ficam em segundo plano. E quando tem um pesquisador estudando alguém daqui, da nossa terra, é importante que tenha essa biografia publicada para seguir como referência para outras pessoas. É bom chegar numa biblioteca, como eu tentei fazer, para tentar buscar informações de outros grupos e não tinha, agora vai ter a Inquieta Poética da Busca. E eu imagino que seja uma primeira obra, não sei, eu imagino que a Tespes já tenha sido citada em alguns outros trabalhos, mas não sei se em forma de livro, né, Joana? Publicada, realmente eu desconheço. E aí, só para complementar a tua pergunta, o livro foi contemplado pela Lei Municipal de Incentivo à Cultura e ele recebe o apoio, através de renúncia fiscal, da Unimed Litoral. Tá certo. Eu acho perfeito falar, não vejo problema nenhum, porque são empresas, enfim, que acabam tendo esse olhar diferenciado sobre a cultura e que tão importante faz, né? Tanta importância faz no caminho desses artistas. Com certeza, e que também sirva de exemplo para outras empresas apoiarem outros projetos culturais. Perfeito. Vamos fazer aquele intervalo? Intervalinho aqui no Viva Voz, já voltamos. Isso aí, nós já estamos de volta conversando hoje com o ator, jornalista, autor Jonathan Gonçalves. Eu tenho que ler o livro, o título que é bem grandão. Jonathan, me ajuda. Ele é autor do A Inquieta Poética da Busca, um olhar sobre o corpo no corpo da Tespes Cia de Teatro.
lançado agora mesmo aqui na cidade. Foi. Isso aí. Jonathan, qual o público que você espera alcançar com o livro? Inicialmente, eu penso em alcançar estudantes de teatro, professores de artes, mas também o público interessado não só pela TESPES em si, como um espectador das suas obras, mas também como eu conto aí uma trajetória de 25 anos, é um recorte também da nossa história, eu digo, desenvolvimento social, cultural de Itajaí. Então, acredito que historiadores também estarão interessados nessa obra, espero eu. E também pretendo aí enviar para universidades que mantêm cursos, né, de teatro, porque não só de Santa Catarina, mas fora, porque também é importante que eles saibam que isso está rolando aqui na cidade. Com certeza. Jonathan, agora a gente estava aqui conversando no intervalo. Isso abre um outro caminho para você, do ponto de vista profissional e da sua ação intelectual, enfim, porque a gente já deu aqui as suas credenciais, né? Você é formado no jornalismo aqui da Univale, inclusive, né? E ator, você já contou aí, até o ano passado você estava na companhia e tal, e agora você entrou num caminho acadêmico, né? Como é que você vê esse cenário, esse momento para você? Quando eu decidi fazer o mestrado, ingressar ali no programa de pós-graduação da UDESC, foi com esse pensamento realmente de aprofundar teoricamente uma prática que eu já vinha desenvolvendo há muito tempo. E o bichinho da academia pica e é maravilhoso, assim. Porque também você conhece pessoas que dialogam com questões que você também está afim de conversar, de questões para pesquisar. Com agora a finalização do mestrado, eu penso, ano que vem, né, se depender, claro, do processo seletivo, ingressar no doutorado e aí seguir uma vida acadêmica, e sempre, obviamente, focando nessa produção teatral artística catarinense, que eu acho que é tão rica e tão grandiosa que a gente precisa dar vez e voz para eles. Jonathan, já pode dar spoiler aí? Já tem um objeto de pesquisa novo, um problema? O que você pretende pesquisar? Eu tenho uma área que... É claro que durante a pesquisa vai pensando coisas, vai aparecendo coisas que você não aprofunda porque tem um objeto de pesquisa, mas, como eu falei ali naquele recorte da década de 90, e sobre esse conceito do teatro físico, eu gosto muito desse campo de pesquisa. De repente, eu gostaria de ampliar um pouco mais o campo de visão e não só analisar a companhia, em questão a TESPES, mas buscar outros grupos também que fizeram parte desse movimento teatral e tentar mapear isso no Estado para fazer realmente um estudo de mapeamento desses grupos pelo Estado em contato com esse tipo de conceito e como também reverbera um conceito vindo da Europa aqui nesse sangue latino-americano, como que isso é transformado aqui, né, na nossa produção teatral. Aí é um caminho a ser pesquisado. E você tem acompanhado a cena de teatro atual aqui da região? Sim. Alguma coisa que te chamou a atenção, assim, alguma coisa interessante? Eu sou muito fã dos grupos de teatro de Itajaí, assim, até porque eu conheço todo mundo, né? Mas tem hoje em dia trabalhos lindos, assim, experimentos que os amigos de longa data, o Daniel Oliveto, a Sandra Quinol, enfim, todos eles, tem um espetáculo infantil chamado Meu Pai é um Homem-Pássaro, que é tão sutil, tão delicado, eu realmente gosto bastante. Enfim, eu não tenho medo de falar alguém e dar problema e ser parcial, né? Mas, enfim, só para dizer que eu gosto de todo mundo. Legal, Jonathan. Agora, assim, isso, de alguma maneira, como é que você está reunindo essas suas habilidades, né? Porque eu estou aqui tentando ver se sobrou algo do jornalista, né? Mas acho que sim, né? Virou autor de livro também.
Mas é sério, como é que você vê esse seu processo de envolvimento com essas áreas que você circula? O próprio curso de jornalismo da Univale, ele oferece muita coisa que hoje eu vejo que reverberou muito no livro. A gente tem uma matéria de jornalismo opinativo, pelo menos tinha na minha grade daquele tempo. Nós tivemos também que escrever um livro na matéria do professor Sandro. E isso foi muito gratificante. O exercício da escrita é muito interessante e foi isso que o jornalismo pôde me proporcionar. Da mesma forma, o jornalismo me ajudou muito no processo de pesquisa, porque eu tive que realizar muitas entrevistas, levantamento de dados, e isso realmente coisa que a faculdade me deu. O jornalismo, assim, está na minha família, né? Meu pai é radialista, meus irmãos são radialistas, então está no DNA, eu não consigo fugir, assim, é uma coisa que eu gosto muito de comunicação, mas acho que eu estou criando aí um híbrido entre o jornalismo e o teatro, entre a academia, e eu estou gostando desse campo. E como você vê justamente essa junção da arte com o jornalismo na tua vida? O teatro é também uma forma de se comunicar, né? De uma outra maneira, através de um outro veículo, mas também estamos comunicando alguma coisa. Pelo menos uma ideia, levantando questionamento e se comunicando. É um diálogo que a gente trata com o público, porque teatro é isso, né? É essa relação que é estabelecida entre o que está acontecendo na plateia e no palco. Então eu vejo aí um ponto de convergência entre essas duas áreas. Claro, cada uma com suas especificidades, mas eu consegui achar aí esse pontinho e estou explorando. Jonathan, dá para dizer o que foi a sua principal descoberta, ou algumas descobertas da sua pesquisa? O que realmente você, ao término do trabalho, você fala, olha, isso aqui foi interessante ter revelado, ou ter deixado mais claro, enfim? Eu diria que ao cavar essa história da TESPES vão aparecendo muitas coisas, e não só nas entrevistas, mas como nós viajamos muito, é muito tempo de van pelo estado, é muito tempo de camarim, de salas de ensaio, então essas conversas dos bastidores eram muito preciosas para mim. E teve um movimento, não faz muito tempo assim, de uma luta muito forte da classe artística para a construção do Teatro Municipal de Itajaí. E isso é muito importante a gente falar, porque hoje ele está lá, em pé, bonito, acessível para todo mundo. Só que durante muito tempo era um prédio abandonado, porque houve uma construção, só que a construção arquitetonicamente não era o mais indicado, eles tiveram que embargar a obra, e isso durou aí longos 10 anos ou mais, e a classe reivindicando esse espaço, porque durante muito tempo, Lisa, houve apenas o Teatrinho da Casa da Cultura como o único teatro, o único espaço possível de apresentações. É importante que a gente tenha o Teatro Municipal para aportar produções vindas de fora ou que comportam aquele tamanho de espaço. Da mesma forma como é importante também termos espaços alternativos que comportam obras menores ou de um outro formato. Então é importante a gente saber que assim precisamos cada vez mais viabilizar políticas públicas que amparem veículos para que nós possamos utilizar para as apresentações e leis, como é o caso da Lei Municipal de Incentivo à Cultura, para amparar esses profissionais. Então, isso para mim foi bem interessante, porque nessa história da luta do Teatro Municipal houve uma união fortíssima da classe, de todas as áreas, não só teatro, porque realmente, inclusive o slogan da época era Itajaí tem talento, mas não tem teatro. E isso durou muito tempo e agora está lá, bonito e formoso. Legal. E é bem comum a situação de artistas que precisam de um emprego tradicional para poder manter o trabalho artístico que eles fazem. Como você vê isso como ator? É complicado. É complicado porque a arte sempre foi subjugada como algo, às vezes, desnecessária, né? Ao meu ver, é muito importante que a gente alce a arte como
num parâmetro de elucidação do cidadão. Eu creio que, a partir do momento que a gente coloca arte, teatro, música, artes visuais, desde o ensino fundamental até o médio, você cria uma pessoa crítica, elucidada e questionadora, porque senão a gente nivela todo mundo da mesma maneira. Sim. Todo mundo aprende português, todo mundo aprende matemática, só que a questão da arte é de provocar algumas questões à sua cabeça e olhar o mundo à volta e para você mesmo e pensar, peraí, o que está acontecendo aqui, o que está acontecendo lá? E aí, claro, a gente pode entrar num outro campo de abordagem política, que às vezes quer também subjugar a arte para um outro patamar, porque também quer cidadão um pouco mais enquadradinho. E aí, por vezes, por exemplo, eu durante muito tempo trabalhei com teatro, mas durante muito tempo trabalhei, realmente tive um emprego, digamos assim, trabalhei anos agora eu não sei, mas durante muitos anos na Fundação Cultural, e isso me ajudava financeiramente. Com a TESPES, já não, com a TESPES era realmente o trabalho 24 horas com o grupo, recebendo, trabalhando, às vezes, e muitas vezes, na verdade, trabalhando 3 vezes mais para ganhar algo próximo daquilo que eu recebia antes. Só que, enfim, a gente entra aí num campo de apoio, de investimento e de reconhecimento desse profissional, que eu acho que, assim, estamos num nível, poderia ser o ideal, e politicamente talvez a gente esteja até dando alguns passos para trás, mas, enfim, a luta continua e a gente continua resistindo sempre. Eu acho bacana que você falou várias vezes a questão da profissionalização da arte, que eu acho que é fundamental. Esse trabalho, eu acho que fortalece esse conceito, né, Jonathan? E assim, vamos falar do livro. Como é que as pessoas fazem para ter o livro? Como é que você está disponibilizando? O livro está disponível na Itajaí Criativa, Residência Artística, que é o espaço sede, né, da TESPES Companhia de Teatro, que fica na rua João Paulo... Ai, meu Deus, agora eu não vou me lembrar o endereço da TESPES. A gente põe Pedro no blog. Ferreira. Pedro Ferreira. É ali perto do Ferry Boat, número 222, que é um casarão antigo de 2 andares, um casarão rosa, bem famoso aqui na cidade. Fica no 2º andar. Então, é só chegar lá, tem vários exemplares à disposição e também pode falar comigo através do número 99909 1404. Legal. É só falar comigo que eu vou ter o grande prazer de entregar esse exemplar. Bacana. Jonathan, a gente está indo para o final. Agradecemos muito sua presença aqui, desejando sucesso para esse novo momento. E muito legal ver como é que você realmente conciliou todas essas suas vertentes, né? No fundo, isso já é uma arte. Obrigada, Jonathan, por ter vindo. Obrigado, Lisa. Obrigado, Alisson. O espaço aqui na Rádio Univale, para mim, é muito precioso por já ter passado aqui pela rádio. Verdade. E é um lugar que eu me sinto realmente em casa. E também é um espaço que a gente sabe que pode contar, que sempre apoiam aí as manifestações culturais da cidade. Eu sou muito grato e espero que o livro chegue a todos e com carinho, da mesma forma como escrevi. Fechou então, né, Alisson? Mais um. Viva Voz vai ficando por aqui. Lembrando, pode acompanhar a gente no Instagram e no Twitter, @VivaVozUnivale, e no Facebook, facebook.com/VivaVozUnivale. Isso aí, gente. Até o próximo. Tchau. Tchau, tchau.